Até mais. Olá pessoal, tudo bom? Aqui eu, Peterson Gentil, né? Servidor Público Federal, técnico administrativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Foi aprovado, pessoal, nos últimos dois concursos, né? Em dois concursos TJ, para ser mais preciso. Um em 2014, o outro em 2015. Fui nomeado para ambos e adquiri uma certa experiência nessa trajetória. E volta e meia venho aqui compartilho com vocês. E hoje vou fazer alguns comentários. Sei que já talvez um pouco tardio, né? Porém, eu queria pegar a prova, analisá-la e, como todos os outros, tenho compromissos e nem sempre consigo estar postando. Porém, vamos ao ponto, né? Gostaria de falar aqui nesse áudio, nesse vídeo, sobre os aspectos que, na minha concepção, dificultaram a prova do TJSP interior e, consequentemente, como ficarão possivelmente as notas de corte, né? Algo que muita gente debate aí e gostaria também de dar a minha opinião sobre este tema. Então, começando, entendo que português foi uma matéria extensa nessa prova, mais extensa que as demais, né? Com textos não muito simples de serem interpretados, que muitas vezes demandava mais de uma leitura, talvez duas, três por parte do candidato. As questões também, muitas vezes você tinha que interpretar o enunciado, não era tão claro o que o enunciado pedia, então você tinha que retornar também no comando da questão para depois vir a saber a resposta. Lógico que não eram todas as questões, mas algumas, várias assim. E então esses textos, junto com essa tipologia de questão, deixou a parte de português bastante longa, fator que deve ser considerado, tá bom? Um outro ponto fundamental a ser colocado é a parte de atualidades e, no caso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto, como vocês sabem, não foi cobrado. Já atualidades vieram 6 questões. Esse já é um fator que gera um desconforto para muitos candidatos, né? Seria mais simples acertar 2 questões de uma parte que nós podemos considerar como legislação também, né? Mesmo não estando naquela parte do direito tradicionalmente conhecida, nós podemos considerar como legislação. Então, é mais simples do que ter que verificar um arcabouço grande de informações na mídia, em geral, para acertar algumas questões. Já dentro das questões, entendo que umas 3 questões das 6 não eram das notícias que facilmente se destacam, né? Como operações da Lava Jato e coisas do gênero. Umas 3 questões, elas poderiam trazer um maior nível de estudo e de conhecimento sobre os acontecimentos, como foi aquela movida pelo Ministério Público, né? Sobre a questão, ali a questão falava sobre o desfile, sobre esse tipo de coisa. Então, assim, não me lembro exatamente a questão, mas falava alguma coisa assim, porque foi proposta uma ação civil pública e de toda feita isso já é um pouco mais complexo. Então, 6 questões de atualidades complicou a prova um pouco mais do que se tivesse tido 4 e 2 ou 3 e 3. E também por não serem aquelas notícias mais notórias as que foram cobradas, tá bom? Outro ponto a ser dito recai na parte de raciocínio lógico, que normalmente as 10 questões da VUNESP elas não trazem grande complexidade. Eu notei que 2 ou 3 questões, inclusive envolvia pequenos cálculos que o candidato deveria fazer, pequenos cálculos. Isso alonga ainda mais o tempo, né? Numa prova de 100 questões alternativas, isso é extremamente relevante. Alongava mais o tempo e poderia fazer com que você não chegasse no fundo da prova. Tudo bem?
Agora, matemática é sempre aquela dificuldade tradicional dos candidatos, né? De toda maneira, eu considerei, não sou tão bom em matemática, quem assiste outros vídeos aqui, eu tradicionalmente digo isso, tá bom? Mas considerei também um nível um pouco acima, também pelos relatos de muitas pessoas aí que já debateram este tema, então considerei que ficou um pouco acima, mas para quem... mas isso é relevante para quem tem já um bom desempenho em matemática. Para quem tem um mau desempenho, isso não é tão relevante. Mas para aqueles que têm um bom desempenho, e aqui estamos falando daqueles que normalmente ficariam ali na nota de classificação, é um fator a ser colocado em pauta, tá bom? Agora, quanto à informática, entendo que não estava tão complexa a informática. Outras provas do TJ e outras questões do TJ são mais difíceis. Ali, se você conhecesse o pacote Office, né, aí tratando de Word, Excel, soubesse manipular essas estruturas, um pouco de Windows em geral, você podia matar grande parte das questões. Não eram, como falei, na minha interpretação, a informática mais difícil, mais complexa, tá bom? Quanto a direito, também não entendo que veio um nível muito alto. Os candidatos que estavam bem com a decoreba ali, eles acertaram, porque, de toda forma, as questões se resumiam aos textos de lei. Se você tivesse muito bem decorado os textos de lei, você acertaria tudo ou quase, né? Só para que vocês tenham uma ideia nessa parte de direito, de todas as questões eu errei, se eu não me engano, 6. Porém, vocês têm que considerar que são aproximadamente 2 ou 3 anos que eu não reviso muito dos temas que foram ali cobrados, né? Lógico, direito constitucional, administrativo, sempre acabo pegando, porque ainda estudo para concurso, não com a frequência de antes, mas ainda estudo. Então para que vocês vejam que se em algum momento você fez uma boa decoreba daquele tema, é possível que você ainda acerte muitas questões. Foi o meu caso. Na minha época, fiz uma decoreba muito boa desses temas. Não são temas tão complexos. Se resumir ao texto da lei, a gente ainda pode acertar bastante, tá? Então, fica aqui a mensagem, pessoal. Continuem firme, seja para aqueles que foram bem ou mal. Para quem foi bem, é aconselhável que continue treinando digitação, treinem digitação. Um pequeno toque aqui sobre a nota de corte, o que eu considero por esses aspectos que eu coloquei aqui. Eu cheguei a falar numa live que as notas não iriam cair, na minha opinião, porém eu não tinha olhado a prova toda. Acredito que sim, que sobre a expectativa de nota de corte, ela deva cair um pouco. O que seria esse um pouco? Por exemplo, regiões que a gente estávamos prevendo aí 85, 86 pontos, ela pode cair de 2 ou 3 pontos, né? 85, 86, ela pode ir para 83, ok? 84, 82 talvez, ok? Outras regiões aí, lógico, sempre nessa mesma vertente, poderíamos prever 82, 83 km de corte, pode estar ali entre 80 e 81. Então, um decréscimo neste sentido, principalmente nas regiões que classificam mais candidatos, tá? Nas regiões que classificam mais candidatos, acredito que possa haver. Então, de toda feita, se você estiver na lista geral ali, pelos 80 pontos, 79 em alguma região, é válido. Aconselho muito a vocês que treinem digitação. Temos alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Peço que vocês deem uma observada, que muito podem ajudá-los, tá bom? Então as considerações são essas. Para a cota de negros, entendo que a queda vai ser maior ainda. Então, por exemplo, uma nota que pode estar prevista ali por 75, ela pode chegar a 70, 71, né? Justamente por ser uma lista diferente, acredito que possa ter essa queda, ao invés de 2, 3 pontos, 4, 5 pontos para baixo, tudo bem? Então, fica a dica aí, grande abraço. Informo a vocês que nós teremos uma live aqui no sábado, dia 14 à noite, tá bom? Vou deixar aqui os dados da live logo abaixo deste vídeo, para debatermos aí as dificuldades, né? Como superar dificuldades
para passar em bons concursos. Isso daí vai debater eu, Peterson, Reginaldo, que é hoje servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo, e Fernando, que é procurador do município no estado de São Paulo, tudo bem? Então, espero vocês lá, espero que estejam conosco e grande abraço, continuem firmes nos estudos. Até mais.